Vamos lá então, depois dessa introdução longa aí, abra a câmera, Joãozinho. Bom dia, doutor Isaac, tudo bem? Bom dia, Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos, é um prazer estar de novo aqui no programa, trazer informações e poder contribuir para a saúde como um todo. Eu tenho acompanhado sua página lá, né? E adoro o conteúdo. Vejo tuas fotos lá com os pacientes, né? Sim. Que trabalho especial, né, doutor? Obrigado. E diferenciado, né? Porque ir até a casa do paciente, né? A gente falou isso um pouquinho da outra vez, mas eu acho que vale reforçar o quanto isso é diferente para eles, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que dentro do seio familiar é quando tu consegue entender o paciente como um todo, que é a medicina integrativa que a gente tanto fala, né? Sim. Eu gosto de... Geralmente a gente reúne não só a família, mas os cuidadores, que nem sempre são as mesmas pessoas. Sim. Né? A gente consegue reunir, às vezes, o periquito, o cachorro, que faz parte daquela rotina do paciente. E isso é muito importante, porque assim a gente vai poder tratar o paciente da maneira que ele merece. Certo. Né? E não genericamente. A gente não trata a doença, a gente trata o paciente, a pessoa. E nada melhor do que estar dentro do seio familiar para entender ele como um todo, né? Mente, corpo e a saúde. E, evidentemente, como a gente já falou em outras áreas, aqui também outro dia estávamos falando sobre a educação, né, infantil. É um todo, né? Porque existe toda uma micro-sociedade ali, né? Exato. E todas essas pessoas estão envolvidas, né? É como no caso das crianças aqui que a gente falou, né? Dos neurodivergentes, né? Quando você tá com crianças assim, toda aquela família, a escola tem que estar engajada ali naquele conhecimento. É fantástico isso. Doutor, eu falei aqui sobre essa que virou meio que uma bandeira, assim, para mim, né? Pessoal e também aqui no programa, assim. Esse despertar de consciência para esse caminho que não tem milagre, né? Ninguém vai... Até a gente pode aí usar os recursos estéticos, né? Para estar com 80, com carinha de 60, mas... na saúde, no corpo físico mesmo, a gente tem que começar já. Sabe, Jô, eu costumo falar que a saúde ela é uma poupança. Tá. Se eu começar o quanto antes, com 20, 30, 40 anos, cuidando do meu corpo, me alimentando bem, tendo práticas integrativas, aquelas práticas que a gente trabalha não só o corpo, mas a mente também, a gente vai ter sim um envelhecimento saudável, a gente vai ter sim a longevidade que a gente tanto fala. Porque chegar aos 100 anos, pessoal, isso não vai ser difícil daqui a alguma década. A questão é, como chegar aos 100 anos? Eu quero chegar bem? Bom, então eu tenho que começar com 30, 40, 50. E não começar a pensar na velhice com 60 anos. Perfeito. Perfeito. Quero um corte dessa fala do doutor, hein? E como eu faço essa poupança? O que eu tenho que investir nessa poupança? Bom, acho que o primeiro investimento é a atividade física. E quando eu falo atividade, é começar fazendo o que a gente pode. Tá. Aquela caminhada na quadra, depois a gente aumenta, faz um circuito maior de 30 a 40 minutos, torna-se um exercício físico. Porque a diferença de atividade física para exercício é a continuidade, né? Tudo aquilo que a gente faz continuamente, ou seja, levanto cedo todo dia, vou para a academia ou levanto cedo todo dia para caminhar, isso vira um exercício. Atividade é tudo que eu faço com o corpo, genericamente. E exercício tudo que eu faço com repetição. Então eu começaria aí, uma boa alimentação, né? Principalmente baseados em frutas e verduras e pouca carne, porque a gente come mais carne do que a gente precisa, essa é uma verdade, né? Aí eu acho que trabalhar a mente. A gente vive num mundo muito corrido, onde a gente deixa
para pensar na nossa saúde mental quando a gente já perdeu, né? E hoje a gente tem tantas práticas, a gente tem a yoga, né? A gente tem a meditação, como a gente conversou aqui antes. Eu acho que essas e tantas outras, e fazer, agora já abrindo parênteses, fazer o que a gente gosta. Sabe aquilo que nos dá prazer, que a gente perde a hora fazendo? É aquilo que a gente gosta. A gente deveria tirar alguns minutos diários, não é semanais, diários para fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente não é obrigado a fazer, aquilo que ninguém está nos pagando para fazer. A gente faz porque a gente sente a necessidade. E o prazer? E o prazer. Tá, perfeito. Sabes que eu tenho o nosso outro programa aqui, para mim, assim, rendeu tanto, assim, para mim, Jô, que eu espalho, assim, por onde eu tô nos grupos, o doutor falou isso, né? Duas coisas, assim, ficaram muito marcantes, assim, daquele nosso bate-papo. Que tu trouxeste, que era específico sobre o Alzheimer, mas que casa aqui com toda a nossa, né? Saúde. Porque faz parte desse investimento aí na poupança, né? Com certeza. O primeiro deles foi que me marcou muito, foi quando tu falaste da questão de fazer algo diferente, né? Aprender algo diferente. Então, ou ler alguma coisa, eu gosto desse tipo de leitura, então vamos para um outro tipo de leitura. Achei isso fantástico, porque a gente tem as manias, né? E quanto mais velho, mais mania, mais chato a gente vai ficando, né? Eu expliquei isso para uma sobrinha minha esses dias, inclusive. Ela disse, porque meu pai não tem quem. Eu disse, meu amor, quanto mais velho, mais chato a gente vai ficando. Então tá tudo certo com o teu pai, as rabugices dele. E aí, isso me chamou muita atenção, assim, porque eu sou a pessoa que eu sou meio, né, assim, eu tenho um estilo de leitura, só vou naquilo. Então, quando tu me falaste isso, deu uma expandida aqui na minha, né, abriu uma janelinha aqui. E a outra que tu falaste, essa de também aprender alguma coisa nova, né, nunca fiz crochê, então vamos lá, vamos fazer nunca gostei de mexer com plantinha, então quem sabe, né? Enfim. E a outra foi que tu falaste sobre estarmos inseridos em grupos, né? Ter essa questão social, porque de repente às vezes o idoso vai se recolhendo, né? Então, sei lá, tá engajado em alguma coisa na sua igreja, né? Ou no Sesc da vida aí, né, que eu acho maravilhoso. Trabalho incrível. Trabalho incrível deles, né? E isso também me chamou bastante a atenção, assim. Porque, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ela já foi meio que... Ela tinha ali um negócio na igreja, assim. Mas por ela ficava mais na dela. E isso foi uma coisa assim que me bateu, e eu tenho falado muito isso para as pessoas, vai, sei lá, vai para um carteado, vai para né, temos que estar nesse movimento. Exato. Falando de saúde do cérebro, né, Jô? A gente tem que pensar de que forma eu vou prevenir doenças neurodegenerativas, como as demências, Alzheimer, vascular, enfim, existem várias. Mas como que eu vou preveni-las? Aprendendo algo novo. Tá. Essa é a melhor maneira. Se você não Tão tem simples, por hábito... né? Exato. Se você não tem por hábito caminhar na sua quadra, porque a gente usa muito carro hoje em dia, a gente é sedentário, né? Vá caminhando na sua quadra. Perceba as esquinas que tu nunca percebeste. Percebe aquele prédio novo que está sendo construído. Percebe a calçada, a irregularidade daquelas calçadas. Conheça o seu corpo, coloque para fazer um movimento, mexa nas plantas, como a Jo falou, um exercício sensacional. Plantas, a gente está mexendo ali com corpo e cérebro, a gente está pensando, a gente está cultivando, a gente está manuseando, tudo isso faz parte. Uma das minhas dicas que eu dou para as pessoas que estão iniciando faça algum trabalho manual que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo, porque agora o tempo está sobrando, não é? Verdade. Então, inicie um trabalho manual.
A Jo falou do crochê, do tricô. Faça qualquer outro trabalho artesanal, por que não? Ai, é Tem tão gente que bom. gosta Ai, de pintar... maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Tem gente que gosta de pintar pano de prato e faz trabalhos lindos. Então faça um trabalho que você sempre quis, mas que não tinha tempo. E agora você tem tempo. Então use o seu tempo para isso, para ter novas sinapses, né? Ter novas ligações de neurônios, porque isso fortalece o nosso cérebro e previne, Jo, em 50% os casos de doença de Alzheimer, que é a demência mais frequente, não só no nosso país, mas no mundo. Uhum. E eu morro de medo de ter Alzheimer. Então eu tô assim, ó, em estado de alerta. Eu tava até aqui lembrando, lá no Senac eles também têm um negócio do celular, né, do digital também, um curso para eles. Então assim, é fantástico. Às vezes a pessoa diz, mas eu não sei por onde começar. Vai lá, no Senac não, no Sesc, né? Vai lá, nossa, tem um monte de coisa maravilhosa. Daqui a pouco eu tô lá também. Vamos lá então para os nossos 2 temas de hoje que a gente previamente aqui conversou. Um deles eu acho assim que difícil a gente não ouvir uma história dessa, né? Ai, a minha avó caiu, meu pai não sei o que, e caiu, e daí aquela queda trouxe um monte de outros problemas, né? Eu conheço várias histórias na minha família e na família dos outros. Por que é que os idosos caem tanto? O que é que a gente tem que fazer? Quem tem a culpa aí nesse negócio? Porque a gente tem que evitar, né? Com certeza. Só para a gente exemplificar por que a gente escolheu esse tema hoje, né? As quedas a partir dos 60 anos ocorrem 30% dos nossos idosos. 30%. A partir dos 60. E a partir dos 80, esse número vai para 40%. Tá aí a importância da gente falar sobre esse assunto. Tá. Jo, quando o idoso cai e quebra, geralmente há uma fratura de fêmur, que é o osso mais atingido, ele tem aproximadamente 30 a 40% de falecer no próximo 1 ano. Ele não se recupera e falece. E sabe por quê? Porque deprime. Porque perde mobilidade. Ele torna-se um idoso de um dia para o outro, independente para dependente. Exatamente o que aconteceu com a minha sogra. Então, quem é o culpado? Na verdade, é multifatorial, como todas as doenças crônicas, né? Não existe apenas um culpado, existem vários culpados. E isso vem muito sobre o assunto, a gente volta à questão da poupança da saúde. Tá. Bom, principal causa de queda nos idosos hoje. A principal causa é a pouca massa muscular, principalmente das pernas, tá? Nós temos aqui o Parkinson. Para quem não conhece, é aquela doença que a gente vai tendo algumas tremedeiras nas mãos, nos pés, etc. O movimento fica lentificado e aumenta o risco da queda. E nós temos também os medicamentos, né? Nós estamos falando aqui de anti-inflamatórios, estamos falando daqui também dos benzodiazepínicos, aquele faixa preta, aquele medicamento que serve para sedar o paciente, para dormir. Esses são, juntamente, às vezes é mais de um fator, que piora, né, e favorece a queda no paciente. Claro que nós temos como prevenir essas quedas, temos como prevenir essas fraturas e, consequentemente, a mortalidade desses idosos também. Eu posso falar aqui de 10 dicas que eu acho importantes, que eu sempre dou no meu consultório, para a gente poder... coisas simples que a gente possa fazer em casa, para a gente poder evitar que isso aconteça. Vamos lá, meu povo, ó. Corre aí, pega papel e caneta. O meu já tá aqui, 10 dicas com o doutor. Vamos lá. Então tá. Manda. Primeira dica.
tenha um interruptor próximo da cama desse idoso. Caso isso não for possível, que tenha um abajur ou uma lâmpada próxima, que ele possa acender, tá? Porque boa parte dessas quedas, quase metade delas acontece ao levantar e ao deitar. Então, se nós já temos um idoso com uma diminuição da acuidade visual, ou seja, já não enxerga bem, ainda mais no escuro, a gente está propiciando maior risco a isso. Perfeito. Segunda dica, camas mais baixas. Eu vejo muito, e eu faço muita visita domiciliar, como a Jo falou, que o idoso chega e está numa cama de quase 1 metro do chão. Isso propicia um risco aumentado para quedas também. Interessante que as camas hoje são bem altas, né? A minha cama é bem alta. Isso propicia demais a queda, né? Outra coisa, Jo, móveis, de maneira geral, móveis que tenham no máximo de 80 a 90 centímetros, que o idoso não tenha que se esticar muito para pegar qualquer objeto. Eu estou falando de todos os móveis da casa, né? Todos aqueles que são manuseáveis, que o idoso vá lá e possa buscar. Repete para mim, por favor, móveis. Móveis com a altura entre 80 e 90 no máximo. Tá. Não mais que isso. Tá. Outra coisa, falando de dentro do quarto, Jô, maçanetas grandes. Às vezes a porta é grande, é pesada e a maçaneta é pequena. Isso dificulta muito o idoso na hora de abri-la. Então, vamos facilitar também essa questão. Quanto maior a maçaneta, melhor. Bom, evitar obstáculos nos corredores. Quando eu falo corredor, pessoal, é aonde o idoso ou qualquer pessoa, a gente está falando dos idosos especial, mas pode ser qualquer pessoa, né, Jô? Sim. Isso serve para todo mundo. Aonde se caminha pela casa não deve ter objetos. E eu estou falando de objetos como brinquedo, como roupa jogada, como qualquer coisa que possa atrapalhar a fluidez do caminho. Voltando nesse assunto, chão molhado. O chão molhado é um risco aumentado para queda. Molhou, pessoal, seca. Não deixa úmido, porque o risco de um resbalo é muito alto. Tá. Outra dica que eu dou, tapetes. Evitem tapetes pequenos, tapetes leves. Os tapetes devem ser grandes e de preferência pesados. Se puder colocar um móvel em cima daquele tapete para que ele fique ainda mais firme, melhor, como estou falando aqui do sofá, estou falando da mesa, eu estou falando de móveis realmente pesados que fixem aqui naquele local. Tá. Porque é muito comum chegar na casa do idoso e ter na entrada aquele tapetinho leve, não é? É um costume nosso, eu sei, né? Mas a gente deve evitar. Tá. Bom. A gente tropeça Outro dia eu tropecei aqui, ó, nesse ali, ó. Porque o fio, tá vendo, ó? O fio fica ali embaixo. E aí ele cria uma curvinha ali, ó. Eu tropecei ali, ó. Viu, guris? Olha, daqui um dia eu me arrebento aqui, hein? São detalhezinhos. Detalhezinhos. Que, bah, quero nem pensar. Outro detalhe, Jô, que a gente pode fixar. Calçado dos idosos. Tá? Calçado, pessoal, dos idosos, independente de como for a frente, mas o calcanhar ele deve ser coberto, ou seja, aqueles chinelinhos apenas de enfiar o pé, que a gente está acostumado a usar, aquele é um perigo para tropeço. Aumenta muito a queda. O calçado deve ficar fixo no calcanhar. Tá. Independente se ele for aberto ou fechado, Jô, na frente. Tá. Tá? Para finalizar, os últimos dois, banheiro, onde ocorre também boa parte das quedas. Banheiro, a barra de segurança, que a gente chama, que é aquela barra de metal próxima ao box, é excelente tanto para a saída quanto para a entrada do banheiro. Tá? Facilita muito a locomoção. E por último, aqueles pacientes que têm dificuldade de ficar em pé, que nós utilizamos hoje, que
já é amplamente conhecido, a cadeira de banho. Uhum. Cadeira de banho ela pode ser comprada ou alugada nessas casas ortopédicas, tá? Tem um preço muito bom para aquilo que ela oferece. É bem acessível mesmo. Ela é Eu segura. comprei para mãe. Excelente. Ela é segura, é algo que tu pode colocá-lo e retirá-lo com facilidade, não depende apenas de força, é mais uma questão de habilidade de ajuste, e isso a gente consegue se adaptar com o tempo. Então, essas são as 10 dicas que eu sempre dou para os pacientes que eu vejo algum fator de risco ou que já um dia sofreram com as quedas, né? Eu aprendi muitas coisas dessas na lida mesmo, né? Na prática, Não né? teve ninguém que me ensinou, a gente foi descobrindo, né? E tive algumas sortes, né, naquela época, que foi, tipo, a largura das portas, que é uma coisa que eu falo, às vezes a gente não dá, né? Hoje, já a arquitetura, já os lugares, já todos, né, estão adequados a essas normas. Mas, assim, é importante pensar, né? Às vezes a pessoa tem aí uma casa antiga, vai fazer uma reforma, já pense nisso, porque se precisar passar uma cadeira dessa, eu tive sorte que o box era, né, grande, a cadeira passava tranquilamente ali, tanto pela porta do box quanto pela porta do banheiro e tal, mas são detalhes que vão ajudar bastante, né? Com certeza. Se de repente acontece uma coisa. Porque assim, a gente tá falando de idoso, mas, né, quedas ocorrem, Qualquer pode idade. acontecer com a gente, né? E são cuidados aí importantes. Adorei as dicas, esse do calçado aqui também. Bah, são detalhes, né? Detalhes que... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que fiquei aqui com dúvida. Tu falaste destes medicamentos, né? Que aí nos multifatores aí eles estão associados. O que esses medicamentos exatamente podem causar que facilita essa condição? 2 coisas, sedação e tontura. Tem muitos medicamentos, né? Na verdade, tem muitos pacientes que chegam no consultório, Jô, achando que tem vertigem. E quando a gente revisa os medicamentos, principalmente os medicamentos de uso esporádico, aquele quando eu tenho dor eu tomo, geralmente é esse, né? E eu estou falando aqui, pessoal, dos anti-inflamatórios. Não existe um vilão, porque todos podem causar os mesmos sintomas. Mas vamos falar aqui a grandes rasgos do Dorflex, do Miorelax, do Nimesulida, do Ibuprofeno. Ser usado de maneira errada em pessoas com mais de 60 anos, sim, causam vertigem e sedação. Tem outros, mas esses são os mais comuns, os mais populares, digamos assim. Que o pessoal adora tomar assim, né? Exatamente. E já que a gente está falando sobre medicamento, eu posso ampliar aqui um pouco, os benzodiazepínicos, que são aqueles faixa preta que a gente chama, né? Os da receita azul. Então, esses são os que mais causam sedação. Por exemplo, diazepam, bromazepam, lorazepam, que é ainda mais antigo. Nós podemos ir para os opioides, alguns específicos, remédios que usam para dor intensa, tipo Tilex, que tem codeína, né? Todo medicamento que contém codeína e morfina, vocês sabem que são similares, a codeína e a morfina, ela vem da papoula, vem do mesmo lugar, digamos assim, são anestésicos, né? Melhoram muito a dor aguda, mas tem que ser usado com muita parcimônia, com orientação médica, porque usado de forma errada, como eu vejo o paciente tomando o Tilex como se fosse paracetamol, acaba causando um risco aumentado de quedas e, consequentemente, fratura, e como a gente falou, imobilidade, dependência da família e, consequentemente, a depressão. Incrível isso, incrível, assim, porque tu mais do que eu deve lidar com isso, né? Mas assim, por que as pessoas mais velhas gostam tanto de um remedinho?
Oh, mas é um amor por aqueles remedinhos, né? Que é uma coisa impressionante, assim. A pessoa nem terminou o medicamento, ela já está preocupada, porque tem que ir na farmácia, e daí já liga para o filho, para a filha, não sei o que, não sei o que, porque eu vou ficar sem o meu remédio, né? É uma necessidade, não sei, um apego, não sei o que acontece. Eu considero esse imediatismo compreensível quando a doença já está instalada. Eu já tenho uma artrose, eu já tenho um desgastezinho, dói a coluna, dói o joelho, eu vou ali e tomo o remédio, que ninguém quer viver com dor, essa é a verdade. Mas tem uma coisa maior que isso, que a gente citou ali no início da nossa conversa. Os idosos chegam no consultório falando assim: meu Deus, doutor, eu estou acabando com a minha aposentadoria somente em remédio. E a minha pergunta é: e o que tu fez antes de envelhecer? Tu fez atividade física para fortalecer as pernas? Tu teve uma boa alimentação para hoje não ter gastrite? E não ter o colesterol aumentado? E não ter uma pressão alta? Estimulou o teu cérebro conversando com um amigo, lendo um livro, aprendendo algo novo para hoje não gastar com comprimido para demência? Então, pessoal, é como a gente falou, quando a gente pode, a gente começa a fazer a diferença. Às vezes a gente não pode correr, mas a gente pode caminhar. Se a gente não pode caminhar, a gente pode pelo menos bater palma, mas comece fazendo alguma coisa. Ficar parado e esperar envelhecer para depois reclamar que está gastando com remédio, não funciona. E aí eu não sei, mas me parece também, não sei se é porque, né, eu sou uma pessoa que eu associo as coisas também ao nosso emocional, né? Com certeza. Esse amor pelos seus remedinhos, me parece que ali também é um processo meio que é o tema que a gente também vai abordar, desse vitimismo, dessa necessidade de chamar atenção, né? Porque o idoso, ele vai meio que ficando uma criança, assim, também, ele quer atenção. Tanto que eu brinco com meu neto, né, gente? Eu digo pra ele assim: ai, Pedro, a avó só tem uma coisa pra te pedir, não deixa de me visitar quando eu for bem velhinha. Por favor. Eu brinco com ele, ele tá, vó, ele tem 6 aninhos, eu tô ali na pressão. Porque tem isso também, assim, eles têm esse fator emocional. Então, tipo assim, o remédio passa a ser como o curador de todas as suas dores, né? Exato. Não só o fiz, mas o meu remédio pelo menos está aqui comigo. Exato. É tipo, vou aqui dar um exemplo idiota, mas o fumante com o cigarro, ele não tem essa relação. Estou falando aqui de uma pessoa que sabe o que está falando, né? O cigarro parece que é o melhor amigo da gente, assim, né? Não sei, eu olho meio que assim essa situação, sabe? Tipo, tá ali o meu amigão, esse não vai me faltar. Com certeza, acho que está muito ligado à carência, né, João? Essa carência afetiva que a gente acaba trazendo para as coisas, os objetos, né? Eu tenho 60 anos, eu já não tenho mais a atividade que eu fazia, né? Eu ganho um valor menor do que eu ganhava. As pessoas me visitam menos porque elas também têm os seus afazeres, os filhos, os netos. Eu fico a maior parte do tempo sozinho. E se eu não tenho uma atividade, por isso a importância do social, de ter amigos, de buscar grupos. Que é a sua tribo, a sua turma. Exatamente. Que tá na mesma vibe, né? Exatamente. Ter outras atividades, a gente fica carente. Que eu acho que o grande problema que a gente vem enfrentando, né, dessas doenças, ansiedade, depressão, a carência, porque eu me vejo sozinho, mas o comprimido tá ali, me faz companhia, né? O comprimido para dormir, o da dor, aquele da diabetes, aquele da pressão. Eu acabo me apegando a objetos porque eu já não consigo ter o afeto como eu gostaria, obviamente, daquelas pessoas mais próximas, porque já não estão mais próximas. Tem uma questão aí também que é
a obesidade, né? O peso, né? A gente vê também muitos idosos nesse processo que vai dificultar mais ainda toda essa questão das quedas, né? Porque tem essa questão da mobilidade, né? A avó paterna das minhas filhas foi exatamente esse o quadro. Uma alemoazona fortuna, assim, grandona, uma mulher que, nossa, quando fazia bolacha, massa, né? Aquela pessoa mega ativa. Fortuna. Não era obesa, ela era uma mulher grande. Foi subir no ônibus, pisou mal, caiu. Daquele dia, eu acho que deu, não me lembro exatamente, mas deve ter dado uns 2 anos. Ela faleceu. Porque dali foi um problema em cima do outro, problema em cima do outro. Teve AVC, né? Acabou falecendo no hospital, não falava, braba, que as minhas filhas que ajudaram a cuidar dela no hospital, dizia que e vinha com aquela papinha, ela olhava assim, que elas diziam, mãe, eu tenho certeza que a avó deve estar me xingando agora, será que ela... Então pensa a agonia, né, porque ela estava lúcida, até a gente fez essa comparação, né, com a minha mãe na época, assim, né, uma pessoa lúcida, que tá ali, acabou a vida, o físico acabou, mas tava ali lúcida, não conseguia nem xingar, porque não falava. A minha mãe, bem fisicamente, mas lá no mundo dela. Então são situações diferentes, mas que a gente viveu as duas. E ela veio a falecer, e assim, cara, se olhasse para ela, uma mulher que ia viver pelo dinamismo que ela tinha, por causa de uma queda. Exato. Como a gente falou no início, aumenta demais a mortalidade por causa dessa cascata de fatores. Que não é uma coisa apenas, quebrou, vamos esperar, vai... Não é isso. A pessoa nunca ia ao médico, de repente ela vai a 2, 3 médicos. De repente ela tomando remédio para dor, que acaba acedando e deixando de viver. Porque ela vai ficar adormecida. Nossa! Né? Isso vai causando angústia, vai causando apreensão, ansiedade e, consequentemente, a depressão. Claro que não são apenas esses fatores, né, Jô? Podem estar associados a uma osteoporose, que é um outro assunto, né, que pode estar associado ou não com a queda. Pode ter uma pessoa que de fato tenha vertigem, tem a famosa labirintite, que é um outro processo. Então são vários fatores que a gente tem que avaliar. Cada paciente é o seu mundo. Claro. E tem que ser visto de forma individualizada. A sua realidade, né? O seu estilo de vida, enfim, né? E tem que se entender esse ambiente todo para poder chegar a esses diagnósticos. Bom, até aqui falamos já de temas extremamente importantes, né? Tô vendo aqui alguns comentários, já vou ler os comentários aí. Nós vamos fazer só uma pequena pausa aí para os nossos apoiadores culturais e na volta a gente vai entrar então mais nesse tema realmente desse campo emocional que acho que está ligado a tudo que a gente falou agora também, né? Hoje a medicina já vê tudo de forma integral, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho aí mais nesse tema. E se você aí de casa tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, aproveita, manda aí pra gente. Thalys, coloca aí na tela o nosso WhatsApp, para quem ainda não tem salvo aí na sua agenda do celular, para que queira aí participar, mandar alguma pergunta, algum comentário, aproveite aí agora para mandar aqui pra gente. Vamos aproveitar a presença do doutor aqui, porque não é fácil trazê-lo aqui presencialmente, depois ele vai também falar como são os atendimentos dele, e vamos aproveitar, gente, que é uma oportunidade aí muito boa para nós todos, tá? Então, voltamos já, não saia daí. Muito bom, estamos de volta, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Rádio Litoral Sul, meu querido amigo Carlos do Sax, bom dia, cor da minha manhã, bom dia, meu querido. Fabiana Junks, bom dia, Jamara e equipe, os convidados, bom dia, querida. Ela está dizendo aqui, sabe as palavras do doutor, fazer o que gosta com consciência, se amar, sentir,
ser útil. Olha, tá aí, a Fabiana falou uma coisa legal, né? Ser útil é uma coisa que dá um prazer enorme na gente, né? O servir, né? De que forma eu posso contribuir com alguma coisa, me envolver aí em alguma atividade onde eu possa ser útil, né? Às vezes um trabalho voluntário, às vezes a pessoa a vida toda, eu queria tanto fazer um trabalho voluntário, mas a gente sempre usa o tempo como desculpa, a gente usa o tempo como desculpa para um bocado de coisa boa que a gente poderia fazer, né? Com certeza. Porque o ser humaninho é uma coisinha complicada. Às vezes indecifrável, né? A gente sabe tudo que a gente tem que fazer, mas não faz, né? A gente sempre escolhe o que vai contra o bem que faria pra gente. É um troço estranho, né? É isso estranho, é um bicho complicado mesmo. Olha, gente, é trabalho diário ali, ó, todo dia, né? Tem que se estar na presença, né, das suas escolhas. A cada 10 segundos a gente está escolhendo alguma coisa, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, né? O que eu vou fazer, se eu levanto para ir para academia, se eu não levanto. Hoje de manhã eu estava nessa, estava na preguicinha. Penso que todo dia eu acordo, que alegria, vou para academia. Não, gente, às vezes é na pressão mesmo, da mente. Disciplina. Né? E às vezes a mente ganha, às vezes a gente ganha, é um negócio ali diário, essa batalha aí. Fabiana, gostei aí da contribuição. Se sentir útil é muito... É um item bacana aí pra gente botar na nossa listinha. Clair Varela tá aqui. Oi, meu amor. Estamos viciados no programa, trabalhando e escutando. Abração. Abração aí pra vocês também. Meu querido casal de sapateiros. Em breve a gente vai conhecer a história deles aqui, hein, gente? A Gladys está aqui, bom dia, meu amor. Muito bem, vamos dar sequência então aqui à nossa conversa. Pessoal, quem manda mensagem no Facebook, João, nós temos que arrumar esse meu Facebook aqui no Note, que eu não estou conseguindo abrir. Se tiver mensagem lá no Face, joga ali no grupo para mim, que eu não consigo ver. Bom, entre os dois temas que a gente separou aqui para o nosso bate-papo de hoje, um deles é a queda, a gente já trouxe aí 10 dicas, as minhas estão escritas, vou digitar, imprimir e mandar para minhas filhas. Não, é verdade, gente, ó, a gente tem que se preparar para a velhice, então, ó, já estão aí as diquinhas, né? Vou guardar, vou imprimir, vou guardar e começar a já olhar para essas questões, né? O nosso outro tema é essa questão da depressão mesmo. Nós estamos aí no Janeiro Branco, trouxemos aqui no programa várias temáticas aí envolvendo esse tema, né, da saúde mental, e é um tema que cada vez mais a gente tem que estar atento e com bastante informação. Até no quadro dos nossos pets a gente trouxe. Né? Até os nossos bichinhos de estimação podem apresentar, né, alguns sintomas depressivos. A Tuana falou sobre isso aqui, foi um quadro também muito bacana. E não diferente, é uma questão também que está muito presente entre os idosos, talvez até mais do que a gente perceba. E perceber de forma bem atenta mesmo. Aliás, eu vou fazer só um parênteses aqui antes de a gente entrar. Outro dia eu quero confirmar uma informação aqui com o doutor. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, ó, que o paciente de Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer, não sente dor. Ele não... Porque foi algo assim que eu comentei que a minha mãe já ali nos últimos dias já não estava podendo se alimentar, ela estava já com a tireoide praticamente sem funcionar e estava num processo ali bem difícil, tudo líquido já, nem o pastoso ela já não conseguia mais. E a pessoa disse assim para mim, que bom que dizem que o Alzheimer não sente dor, então assim, dor física. Aí eu fiquei pensando, será que o cérebro não
recebe essa informação? Não sei. Isso tem alguma... Na verdade, não. Acredito que seja um mito, Jô. Sente dor, sim. Talvez não tenha consciência e a percepção dessa dor tão intensa. Tá? Mas sim, sente dor, como em qualquer período da nossa vida e como qualquer outra doença. Se queimar, né? Vai sentir dor, né? Eu fiquei com aquilo ali, não sei, é uma coisa meio estranha. Mas enfim, era uma curiosidade que ficou ali. Existe pesquisa, índices assim que apontam como é essa questão da depressão entre os idosos? Existem muitos e são preocupantes, João. Principalmente falando da nossa realidade, o Brasil. Para a gente fazer uma introdução aqui, o nosso país é o país que mais vende benzodiazepínicos, que são os medicamentos para dormir, aquele faixa preta, do mundo. E é o segundo que mais vende ansiolítico do mundo. Então, isso nos demonstra, né, a quantidade de pessoas, estou falando de qualquer idade, né, que tenha tanto ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim, outras doenças da mente. Falando especificamente dos idosos, nós não temos dados concretos do nosso país, mas o que a gente pode perceber é que funciona de forma diferente para eles. Principalmente após os 60, 65 anos, a gente percebe que os sintomas não são os mesmos dos mais jovens. O idoso ele começa, e isso só percebe quem convive com ele, quem está fora vai ser muito difícil que perceba, assim como as doenças neurodegenerativas, quem não convive não percebe. É que o idoso começa a perder função. Ele gostava de ir na padaria pegar o pãozinho todo dia. Ele deixa de ir na padaria. Ele gostava de levantar e passear com o cachorro depois das 7 da noite. Ele deixa de passear com o cachorro. Então ele deixa de fazer coisas que ele gosta. Ele perde funções. Até o ponto dele chegar ao ponto que ele não faz mais comida. Ele não vai até a sala. Ele fica vendo TV o dia inteiro, ele não sai mais da cama. Então, já em casos mais avançados, né? Mas eu digo que essa perda de função é a grande diferença dos demais. Ele perde função rápido. Mas a percepção inicial é feita para as pessoas da casa. Quem está de fora é muito difícil que perceba. Por isso a gente tem, como tu falaste no início, estar sempre atento aos sintomas. E aí a gente tem duas situações, assim, porque a gente pode ter um idoso que já teve, que já traz de toda a sua vida adulta, né, uma tendência, né, ou uma, vamos dizer assim, uma depressão não tratada, né, aquela pessoa que vai levando aquela vida, se drogando, né, para tentar levar uma vida mais ou menos, né, e nunca olhou para isso assim, realmente nunca buscou, né, sei lá, fazer uma terapia, buscar um tratamento, né, gente, e certamente aí chega lá na velhice, isso pode até acentuar mais, né, porque claro, a gente chegar na velhice tem um bocado de coisas que a gente já não vai mais fazer, né, são outros programas, outros interesses, outras coisas. E aí já vem de uma caminhada mais longa assim, vai chegar lá, agora mesmo vou me entregar. Então, agora não sirvo mais para nada. Exato. Né? Outro dia eu ainda vi de uma pessoa, porque ela tinha que se mudar, né, de casa. E daí ela disse assim, porque a gente quando fica velho é assim, né? A gente é jogado para cá, jogado para lá, a gente não tem direito de escolher nada, de olhar se tá... que a filha foi lá, escolheu o apartamento, fez todos os trâmites e tal, com a linda intenção de, eu quero levar, tá tudo prontinho, né? E ela já, né, já no processo de... a gente não tem mais direito a nada, a gente não tem nem direito de escolher, né?
E ver como também eles têm um olhar diferente, né? Porque a filha estava ali fazendo todo um negócio para ser maravilhosa, ela já viu como uma coisa ruim, né? Não ter participado da escolha e tal, enfim. Então, sei lá, né? Como é importante, né, Ju, a gente conversar. Como é importante a gente mostrar as nossas intenções com palavras, né? Como é importante a gente chegar seja no idoso ou qualquer idade, a gente explicar qual é a nossa intenção com aquilo, que aquilo é por um motivo, por uma força maior, que isso vai ser favorável, vai ser positivo para ele, fazer ele participar. Quanto mais a gente se afastar dos idosos, pior vai ser o convívio, pior vai ser a lida diária. Eu sempre falo isso, aquele grupo de pessoas da família e o idoso num canto. Não, pega o idoso, coloca na roda de conversa. Ah, mas ele não fala, ele não participa, mas ele está ali ouvindo, percebendo o que está acontecendo e se sentindo parte de algo. Quando a gente deixa de sentir parte daquilo, isso perde totalmente a graça, isso perde o sentido. Eu acho que, falando desse caso em especial, obviamente, né? Cada caso é um caso. Tu falaste, Jô, sobre a questão da cronicidade, ou seja, da depressão de uma forma crônica. Na verdade, pessoal, quase toda, eu diria que boa parte da depressão, ela é crônica. Ninguém fica depressivo de um dia para o outro. Existem casos especiais que hoje a gente sabe, a partir dos estudos, que a falta de certos hormônios após menopausa, principalmente com mulheres, e os estudos são mais voltados a esse público, né? Conseguimos ver que repondo alguns hormônios, nós conseguimos mantendo a pessoa saudável e sem esses resquícios, esses episódios depressivos. Agora, boa parte, de forma geral, da depressão, ela é crônica. Quem teve uma vez vai ter que tratá-la o resto da sua vida. E quando eu falo tratar, pessoal, não é somente com medicamento. O tratamento da depressão, da ansiedade e qualquer outra doença mental, não é apenas com medicamento. O medicamento ele vem para associar, para contribuir. Mas boa parte das ansiedades iniciais de uma depressão leve, a gente consegue fazer com interação social, que a gente já bateu na tecla aqui várias vezes, né? Com atividade física e pertencimento. Uau! Nossa Senhora, é forte, né, a gente ouvir isso, né, e a gente vai, a cabeça aí de todo mundo deve estar funcionando, né, deve estar lembrando de alguém, lembrando de alguma situação aí na sua família. Ó, já contei várias vezes aqui no programa, quando eu estava entrando na menopausa, um dia eu estava assim, ó, literalmente, sentado no sofá de casa e pensei assim, meu Deus, será que eu estou ficando depressiva? Porque eu não tinha vontade de fazer nada, tudo era preto e branco, não tinha vontade de nada, e eu parei e disse assim, eu não sou assim, gente, eu sou tão ativa, eu sou tão não sei o que, eu sou palhaçona, tal, e o que está acontecendo comigo? Que é aquilo que eu sempre falo, a gente precisa conversar com o nosso corpo, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber que está alguma coisa estranha acontecendo ali. O corpo avisa. E aí veio assim, ó, eu brinco, é meu anjinho da guarda, ele disse, vai fazer uns exames, porque teus hormônios devem estar tudo baixo. Mas foi assim na hora. E eu disse, gente, cara... E aí eu comecei, cara, quanto tempo que eu não faço um check-up? Porque assim, é outra coisa, né, gente? Um ano passa voando. Eu teve um ano que eu pulei a mamografia. Eu falei assim, gente, será que eu fiz mamografia ano passado? Foi em 2022, eu pulei. Achei que tinha feito. E aí, eu disse, gente, quanto tempo que eu não faço exames? Fui lá, fiz os exames. Imagina. Olha aqui, o doutor Roberto Galo entrou aqui antes. Não sei se está aí na live ainda.
E aí fui lá no doutor, imagina, tava, né, início de menopausa, não tava... A mulher não tinha mais hormônio. E aí foi assim, olha, questão de 15 dias era outra pessoa. Então, quer dizer, uma coisa tão, né, simples, a gente tem que se perceber. E daí levantar, né, do sofá e ir lá fazer o que tem que ser feito. Mas, quer dizer, não tomei, inclusive toda a minha menopausa eu trato tudo fitoterápico. Até hoje tá tudo dando certo, né? E suplementação, a gente estava até falando antes da questão da suplementação. Temos um quadro aqui com a Lorela que falamos muito de suplementação, que é importante, gente, porque todo esse fator de suplementação, de vitaminas e tal, muda a vida da gente. Se a gente tiver isso com, né, jeitinho. Com certeza. É sempre importante a gente, quando vai pedir, falando da parte médica, né, pedirmos exames, além de entender o paciente no seu contexto social, entender a fase da vida que ele se encontra. Né? Então, os exames que eu peço para alguém de 40... é cíclico, né? Exatamente. Todo mundo. E a nossa vida nunca é linear, né, Jô? É um sobe e desce danado, né? Ainda bem, né? Tem onde é que eu vi uma vez um meme, acho que foi, né? Que é igual o cardiograma? Que a vida da gente é assim, né? Exato. A hora que ficar tudo muito certinho, muito paradinho, ó, foi. Dá problema, né? Então, se tá assim, tá tudo certo, né? É isso aí. Bom, e para essas constantes mudanças da nossa vida, mudanças de humor e etc., a gente precisa acompanhar. Não é os mesmos exames que eu peço para alguém com 40 anos, 50, 60, 70. Deve ser adaptado à realidade da pessoa, né? E à fase da vida que ela se encontra. Eu trato muitas mulheres, principalmente após os 38 anos, que daí vem a fase do climatério, que é a fase que antecede a menopausa, e a menopausa, focado nisso que tu falaste. Suplementação, reposição hormonal, melhoras... Para não chegar nisso que eu cheguei. Exatamente. Porque isso é mascarado, né, João? Sim, sim. A gente vai lá, toma um comprimido para ansiedade, para depressão. Não melhora. A gente vai lá e troca por um mais forte. E não melhora. E decai. E deixa de ser a gente. Ou, né? ou como eu, né? Que não toma remédio. Eu não tomo remédio, né, gente? Eu tenho que estar assim, olha, uivando de dor para tomar um remédio. E daí eu sou do tipo que vai deixando, sabe, vai deixando, né? Aí tava tristinho, daí outro dia não tinha vontade, outro dia não sei o quê, aí deixei de fazer uma coisa, aí deixei de fazer outra, só quer ficar largadona no sofá, e daqui a pouco se a gente não vai percebendo, né? Então eu já não fui a pessoa que foi lá procurar um ansiolítico, alguma coisa assim, né? Eu sou do floralzinho, do alhozinho, sempre tem o meu kit aí básico. Mas ali o negócio já estava realmente... Tava feia a situação. Posso dar uma dica, Jô, aqui de produto natural? Claro, por favor. Não falando apenas de medicamento. Algo que se popularizou demais e tem vários estudos é a maca peruana. A maca peruana é fantástica. É sensacional. Serve para todo mundo, pessoal? Nem sempre. Tem algumas restrições, mas são poucas. Outra coisa que eu posso dar aqui como dica para quem não é ansioso, que para quem é ansioso pode piorar, é o pó de guaraná. Aquele remédio antigo, não é? Bem antigo. E hoje nós temos ele a granel. Ou seja, a gente vai nas casas de produtos naturais e consegue ele com facilidade. É ótimo para aquelas pessoas que querem dar um up, aquela vontade de ir para academia, aquela vontade de viver, de fazer alguma atividade, para iniciar, que aqueles 15 dias são os mais difíceis, geralmente, né? O pó do guaraná ajuda demais. Tem uma infinidade de produtos, mas eu gosto de deixar esses dois, que eles são populares, não são caros, é de fácil acesso. Verdade, Tem, e a gente encontra hoje, por exemplo, eu tenho uma batidinha ali que eu faço, um mix ali de manhã, é tudo em pozinho. Tudo em pozinho. Eu bato ali com o mixer, minha filha diz, não tem gosto ruim, não interessa. 3 goles e tem um bocado de coisa boa ali.
E aí já boto o Protrain ali, já boto a creatina e vai tudo. E tá tudo aqui já agindo, né? Mas tem cápsula, para quem não gosta de tomar, esses produtos naturais aí são excelentes. Claro, né, gente? É aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, né? Tem que ter uma orientação, tem que saber. Uma vez eu tomava uma suplementação lá, aí nos meus exames seguintes, era uma suplementação excelente que tem ali na Nutristratos, que é a nossa parceira aqui, que é Mente Urbana. Ele é assim para dar para mente mesmo, assim, para dar foco, concentração e tal. Eu amava tomar aquele suplemento. Só que aí nos meus próximos exames, meu zinco deu lá em cima. E aí eu fui ver, né, tinha zinco lá, daí a gente tirou o Mente Urbana por um tempo até tudo se estabilizar. Então, assim, às vezes a gente pode estar tem que ter esse controle. Com certeza. Né? Não é porque as coisas são naturais que a gente pode ir tomando assim. A gente fala bastante sobre isso aqui, né? Que bom. Então é bem importante essa questão da suplementação também para essas questões emocionais, né, gente? E aí, doutor, bom, a gente viu ali que se esse idoso deixou de fazer algumas coisas que ele gostava de fazer na sua rotininha ali, às vezes até quem tem pet, né, deixou de brincar com o pet, sei lá, as coisinhas ali do dia a dia. Liga um alerta. Como é que eu vou tratar esse idoso? Assim, ele está apresentando alguns quadros aí, né, meio que parece que depressão. O que a gente faz? Primeira coisa é buscar ajuda, né, Ju? Tá. Buscar um profissional para que ele possa investigar a causa. Tá. Às vezes é apenas emocional, às vezes é a falta de alguma coisa, de algum nutriente, digamos. Tá. Às vezes é a dependência de algum medicamento, às vezes é algo crônico que a gente não foi tratado. Então a gente pesquisa, a gente pede exames, a gente conversa, que eu acho que é a principal forma de entender o paciente é conversando, né? Pede exames, depois desses exames avalia junto com a realidade, com a questão social e escolhe o melhor tratamento. Lembrando que o medicamento é apenas parte desse tratamento. Muitas vezes o melhor tratamento é estimulação cognitiva. Tá. É ele estar em contato e socializar com outras pessoas. Sabe, eu costumo fazer uma brincadeira em consultório que eu falo assim, ó. Aquela pessoa que não vai ter Alzheimer, que não vai ter depressão, é a fofoqueira da rua. Ai, adorei! A fofoqueira da rua, ela tá constantemente recebendo Ativa. informação e repassando informação. Recebe das vizinhas, vai lá e conta para outra amiga. Não é assim? Essa nunca vai ter, nunca é uma palavra muito forte, mas essa provavelmente não terá com a mente bem ativa. Alzheimer e não terá uma depressão, porque está constantemente trocando informações. Olha aí, ó, viu? Uma vez eu li que dar uma fofocada faz bem pra saúde, ó, viu? Então, liberar uma fofoquinha, gente, na boa, né? Se acabar com a vida de ninguém, levar uma fofoquinha é bom. É saudável mesmo, né? Quem não gosta? Vamos deixar de ser, né? No salão, né, Rafa? É bom, né? Onde é que eu tava outro dia? Ontem eu entrei num lugar aí, daí nós ficamos assim, pois o tempo tá... Aí eu me levantei e disse, bom, ninguém tem nada pra me contar, nenhuma fofoquinha, eu vou me embora, porque isso aqui tá muito parado. Eu não vou falar onde foi, tá? Mas se elas estão me assistindo, elas sabem. É bom, viu? Olha aí, ó, comprovado pelo Dr. Isaac aqui, ó, a fofoquinha faz bem. É bom, né, gente? É bom. Ó, a Gladys está aqui perguntando, onde ele atende por plano de saúde? Ó, o povo já está aqui querendo saber. Vamos então saber agora como é que é a rotina de trabalho do doutor, porque assim, antes dele passar essas informações, eu já perguntei outra vez, vou perguntar de novo, porque essa é uma informação também muito legal. Para abrir a nossa mente aí.
tá? A partir de quando uma pessoa deve procurar um geriatra? Mesma pergunta da outra vez. Acho que é importante sempre ressaltar. Importantíssimo. Né, Jô? Primeiro a gente tem que entender quando que a gente começa a envelhecer. Pessoal, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Não é? Então, assim, todas as pessoas que querem saúde, que querem promover a saúde, que querem ter uma vida saudável e, consequentemente, o envelhecimento, porque o envelhecimento não é diferente, ele é a continuação da nossa vida, né? Lembrando que envelhecer não é sinônimo de adoecer, não é sinônimo. As pessoas devem procurar um geriatra, um médico de família, alguém que lhes cuide em todos os ciclos da sua vida. Porque a gente, como já falou várias vezes aqui, a gente vai mudando e as nossas necessidades também vão mudando. Então, assim, hoje eu atendo pacientes, como eu comentei com a Jo aqui no intervalo de 38, 40 anos, que nós conversamos sobre climatério, sobre menopausa. Então, pessoas que não esperam envelhecer, ter mais de 60 anos, para buscar ajuda, para buscar falar sobre saúde. Eu falo, Jo, que eu sou um médico que não gosta de falar sobre doença, eu gosto de falar sobre saúde. Eu gosto de prevenir doenças, né? De promover saúde. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Acho que a gente tem que pensar na saúde como um todo sempre. A partir do momento que a gente teve consciência que é importante para a gente, que isso tocar o nosso coração, nós devemos sim buscar um médico. Sobre a questão, Jô, que tu me perguntaste do local de atendimento, né? Então, eu atendo aqui na clínica Osterman em Araranguá de forma remota. Então, a gente faz telemedicina. Né? Tem vários meios para que isso ocorra. E também trabalho na Osterman em Garopaba. Isso de forma presencial. E faço também, como a Jo citou logo no início, visitas domiciliares. Então, eu vou à casa do paciente, converso com a família, com os cuidadores, entro nesse seio familiar para que eu possa entender o problema como um todo, né? Que coisa maravilhosa, né, gente? E a gente estava aqui falando antes sobre a telemedicina, que é algo ainda muito novo, que as pessoas ainda torcem o nariz, né? Mas como assim, né? Mas que o doutor estava comentando aqui comigo, que até para surpresa dele tem se mostrado assim muito positivo a telemedicina. Como é que funciona? Dá para a gente simular assim, para as pessoas terem ideia de como seria, em que casos pode realmente é eficaz, né? Exato. Então, falando sobre telemedicina, ela ficou regulamentada no Brasil após a pandemia. Se não fosse a pandemia, talvez ainda estávamos engatinhando. Então, ela evoluiu muito rápido nesses últimos 3 anos. O nosso atendimento, ele é agendado da mesma forma que é agendado uma consulta presencial, tanto pelo telefone da nossa secretária, ou quanto presencialmente, na unidade. Né? Eu vou entrar em contato... Isso pelo plano da Osterman, isso? Exatamente. Exatamente. Os mesmos planos que tem atendimento da Osterman em consultório, tem de forma remota. Os mesmos. Nós trabalhamos da mesma maneira. A secretária vai me avisar e eu vou entrar em contato diretamente com o paciente ou o familiar do paciente que me procura, para entrar e entender qual a melhor forma de comunicação. Porque o que nos interessa aqui é ser bem entendidos, bem compreendidos, né? Então, às vezes, é por alguma plataforma, algum aplicativo, a gente se adapta, escolhe um aplicativo que seja interessante para os dois. Eu tenho no meu consultório uma câmera, então ali com aquela câmera eu consigo enxergar bem e visualizar, fazer um exame físico para ter uma dimensão maior desse paciente. E vale ressaltar, né, Jo, que não é para todos os casos. Quais os casos que eu devo procurar telemedicina? Os casos crônicos. Por exemplo, eu atendi 2 pacientes semana passada com suspeita de Alzheimer. De forma remota. E foi muito positivo para ambas as partes.
Consegui fazer o diagnóstico, conseguimos, de outro, acabar descobrindo qual era a real causa, que não era uma questão demencial. Olha só. Né? E conseguimos encontrar algo positivo para ambos, né? Tá. Então, assim, casos crônicos, controles pressóricos, né, questão da hipertensão, diabetes, tudo a gente consegue resolver via remota. Questões agudas, que devem ser tratados com maior atenção, aí o melhor é ser atendido de forma presencial. Uma dor que surgiu de repente, um corte, fez um procedimento cirúrgico e não ficou bem cicatrizado. Essas questões mais voltadas a questões imediatistas é melhor de forma presencial. O restante a gente consegue trazer pro remoto. Então tá aí, ó, bem explicadinho. É muito legal o doutor falar isso sobre a questão da telemedicina, porque realmente é algo novo ainda para muitas pessoas, mas muito eficaz, gente, porque pensa toda a facilidade, né? Não precisa sair de dentro da sua casa para receber um atendimento, né? E nem é obrigado aí a baixar um aplicativo, eu só sei usar o WhatsApp, beleza, né? E aí pode ter alguém ali junto com a pessoa, ou deve ter até, né? Com certeza, com certeza. A gente gosta de engajar mais pessoas possíveis, né? Às vezes a gente faz em grupo, né? A gente faz com 1, 2 pessoas, como eu falei, o cuidador, o familiar e o paciente. Às vezes só o paciente e o familiar, mas quanto mais pessoas envolvidas nesse cuidado, melhor. Perfeito. Gente, quanta informação, hein? Que maravilha, muita coisa aí, olha. Agora eu quero ver todo mundo se mexendo aí, né? O que eu preciso fazer hoje? Não é amanhã, é hoje. Hoje. O que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso fazer hoje? Ou eu tenho um idoso... Primeiro olha para si, né? Olha para si. Né? Quando diz, mas eu só tô com 35, mas tá envelhecendo, minha filha, desde que nasceu. Vai se preparando aí, tá? E a bronca é... Que nada, gente. Eu tô amando envelhecer. Mas eu quero envelhecer com harmonia. Foi o termo que eu achei. Acho que até vou direcionar meu perfil do Instagram agora mais para esse tema aí, que eu acho que é bacana. E aí, então, olhe para você primeiro. Que crenças você tem a respeito, né, do envelhecimento e tal? Porque, mais uma vez, eu vou dizer... A gente não é educado, a gente não foi educado. Olha, um dia você vai envelhecer, um dia você vai ter que cuidar da sua mãe. Ninguém ensina isso pra gente quando a gente é criancinha, né? E deveríamos aprender. Então, olhe para você hoje, como é que tá a sua vida hoje, como é que você quer que ela esteja lá na frente. E a outra é, se você tem um idoso aí dentro da sua casa, se você já cuida de alguém, se você tem aquela vozinha que faz, que você não visita, né? Porque, infelizmente, o padre Rafael esteve aqui já uma vez, falando dos atendimentos que ele faz, e uma das coisas que ele citou foi a quantidade de idosos que vão se confessar, que eles não têm nada para confessar, eles vão lá para conversar. Porque eles querem conversar. Aí qual é a queixa deles pro padre? Meu neto não me visita, meu filho passa lá uma vez por semana, né? Daí o filho vai lá, leva comida, resolve todas as coisas e tal, mas sentar e bater um papo. Olha quantas vezes aqui o doutor citou a palavra conversar, né? Que talvez pode ser uma das medicinas mais eficazes aí para esse idoso. Com certeza. Essa carência afetiva, ela pode ser contida apenas com conversa, com atenção, né, Jô? Com atenção. Acho que maior que a conversa, porque conversar às vezes rápido é fácil. Mas dar atenção, ela se sentir acolhida, né? É isso aí, minha gente. Então,
É o hoje, é o aqui e agora. O futuro a gente constrói com as ações de hoje, né? Então, o que precisamos, com todo esse aprendizado aqui de hoje, mudar e melhorar no nosso dia a dia, né? No nosso ambiente, na nossa família. Um bocado de coisa mesmo. E quem não der bola, daqui uns dias vai dizer, ai, por que eu não prestei atenção naquele programa da Jo? Olha. Não tô rogando praga não, mas eu falo aqui das coisas que eu vivencio, né? Eu acho que não tem exemplo melhor do que aquilo que a gente já viveu, a gente vive, a gente compartilha com o coração mesmo. Doutor, imensamente grata mais uma vez, né, pela sua presença aqui. Espero que a gente tenha novas oportunidades aí, quando for possível. E quem quer muito uma consulta presencial com o doutor, se joga para Garopaba, é isso? Aproveita e já vai para a praia. Então, eu estava lá em Garopaba esses dias. No final da consulta ainda vai pegar um marzinho, uma areia. E, gente, vou dizer, ó, tem uma cafeteria, um lugar que eu fui lá em Garopaba, agora não vou me lembrar o nome, talvez o doutor saiba. Que a gente comeu... Primeiro, tinham vários tipos de cafés maravilhosos. Uma media luna, sabe? Tipo croissant. Gente do céu. Eu quero ir para Garopaba só para comer aquilo de novo. Coisa maravilhosa. Fica numa esquina assim. Não me lembro. É próximo da praia? É. Tá, acho que eu sei qual é. É, nossa. Fantástico aquele lugar. Atendimento ótimo, amei. Então, ó, já vamos lá tomar um cafezinho bom desse aí. Vai lá fazer uma consulta com o doutor e já dá uma passeada lá na praia, né? Garopaba é lindo. Aliás, uma vez eu pensei em morar em Garopaba. Lugar maravilhoso. Toda a nossa bela e Santa Catarina, né? Doutor, um bom dia, boa semana. 2024 aí maravilhoso. Obrigado, Jô. Obrigado pelo carinho de todos. Queria deixar aqui a mensagem que a gente tem sim que cuidar da nossa saúde antes que comecem os primeiros sintomas. A gente não precisa esperar ficar doente para buscar ajuda. A gente pode prevenir e hoje a medicina avançou muito. Hoje a gente sabe como melhorar de fato a nossa vida e prevenir doenças. Quem gosta de informações, quem quer mais dicas, eu peço que sigam as minhas redes sociais. Isso mesmo. Estou no Instagram, @IsaacFerro. Bota aí, Thalias, de novo aí na tela aí, por favor. Eu estou também no YouTube, dando dicas em vídeos mais curtos, de 1 minuto. Para quem gosta também é Isaac Ferro. E Facebook também, o mesmo nome, Isaac Ferro, tudo minúsculo. Para que a gente possa promover saúde e levar para todo mundo que precisa, João. Perfeito. Obrigada mais uma vez. De nada, foi um prazer. Prazer foi meu. Um abração lá, pessoal da Osterman, nossa parceira aqui também da TV Sul Catarinense. Doutor Rafael até também faz tempo que não vem aqui, né? Vou chamar o doutor Rafael para vir aqui também, que é uma pessoa também excelente aí para a gente bater um papo.